confiança que foi depositada implícita para participar dessa mesa, né? Convite para mim, dizer que eu vou falar do lugar onde eu atuo, que é a universidade, mas uma professora universitária e pesquisadora que é também uma militante do movimento dos fóruns, engajada, né, na luta pelo direito à educação, pela defesa da responsabilidade pública. Quero valorizar aqui o esforço da CECADI de fazer esse evento e incorporar novos interlocutores no campo, de maneira a posicionar melhor essa modalidade no campo da política educacional, e lamentar que a gente esteja retomando esse impulso vigoroso que teve um momento de auge por ocasião da Confinteia 6 no Brasil em 2009, lamentar que a gente esteja retomando esse impulso num momento de tanta instabilidade política, inclusive com uma ameaça de alguns dos seus fundamentos básicos da democracia que a gente conquistou tão duramente, como é o princípio da soberania popular expressa pelo voto. E lamentar também que isso está ocorrendo num momento de recessão econômica, que evidentemente traz problemas para a economia, para a execução do orçamento público, né? E que a gente esteja, de fato, né, no último ano a gente foi um período de descontinuidade político-administrativa, de sucessivas trocas de ministros e de cortes orçamentários que prejudicaram muitos programas, inclusive os programas de eixo. Então, eu vou fazer uma fala muito aterrizada, menos uma fala conceitual, como fizeram outros conferencistas, e vou fazer uma fala muito referida ao documento base dessa reunião, né? Dialogando em alguns momentos com a proposta que a equipe da CECADI e o secretário Nazif apresentaram por escrito na sua conferência da manhã, mas eu reagi ao texto escrito que nós tivemos conhecimento deles antes, né? Vou fazer um brevíssimo balanço, vou tentar cortar, dado o adiantado da hora, alguns elementos que são, de fato, repetitivos. Da América Latina, e me parece que ela é inspiradora, embora não seja das mais otimistas, para nos desafiar. Eles falavam numa certa passagem do documento da reunião dos ministros de revisão da educação para todos, que parece claro que a experiência de declarações e compromissos dos estados é útil para fixar trajetórias, mas não logra traduzi-las em prioridades, estratégias, programas e recursos. Como sair desse círculo? É essa a pergunta em torno da qual nós estamos nesta reunião. Eu começo, próximo slide, por favor, retomando eu vou com foco nos últimos anos pós-Confinteia, né? Menos, até porque o professor Cury fez um retrospecto histórico de mais largo espectro que nos posiciona. Mas eu queria assinalar que nesse período pós-Confinteia nós tivemos uma continuidade de um ciclo que teve início em 88 na redemocratização, que foi na Constituição de 88, a gente continuou avançando na declaração de direitos no plano jurídico. Então, nós tivemos a Emenda Constitucional 59, já mencionada pelo Cury, né, que ampliou o direito dos jovens e adultos à educação também ao ensino médio, e tudo que decorre disso em termos de assistência estudantil, transporte, alimentação, livro didático, isso tudo se traduz em desafios para o poder público. Foi o período também que o Conselho Nacional de Educação aprovou as diretrizes nacionais para a oferta de educação de jovens e adultos em privação de liberdade, que é um dos públicos da educação de
de jovens e adultos, e também foi o período em que nós conseguimos modificar a lei de execuções penal, admitindo a remissão penal de pena pelo estudo, que é outro ponto importante de avanço. Além disso, tivemos a Lei do Plano Nacional de Educação. Também foi um período que a própria LDB, nos artigos que tratam da educação de jovens e adultos, sofreu uma modificação. O artigo 37 sofreu nova redação essa que induz a integração da educação de adultos à educação profissional. E essa, sem dúvida, é a marca. Se nós formos ver da Confinteia para cá, qual é a grande inflexão das nossas políticas educacionais no campo da educação de jovens e adultos, eu creio que todos vamos reconhecer, e até as polêmicas que aqui já apareceram indicam isso, que a grande inflexão é uma maior, digamos, priorização das políticas de educação profissional e uma tentativa de, em alguns casos, melhor articular a educação, a elevação de escolaridade, a formação geral dos jovens e adultos com a educação profissional, nem sempre com estratégias que a gente acha mais apropriadas, mas essa é uma inflexão inteira. Em termos o próximo slide, a gente, de qualquer maneira, precisa lembrar o que a colega da Undine falou na mesa anterior, que é que nós temos um padrão, nós somos um país federativo que tem um padrão muito descentralizado de execução de política de educação básica, e que, a rigor, o governo federal só tem governança total e responsabilidade de gestão direta dos institutos federais, da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no qual se desenvolve o PROEJA, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos Integrado à Educação Profissional, e os outros subprogramas correlatos, como a especialização de educadores, etc. No restante, tudo que nós temos a rigor de educação de jovens e adultos é executado pelos estados e pelos municípios com a ação supletiva, redistributiva, indutora, com a colaboração da União. E aí eu queria pontuar uma característica que é anterior a esse período pós-Confinteia, mas que se confirma no período pós-Confinteia, que nós tivemos, digamos, de 2003 para cá, não é? Um padrão em que essa ação do governo federal, no sentido de induzir a ação dos governos subnacionais, ela tem duas vertentes. Uma vertente que são as políticas, que eu diria que são as políticas estruturantes, a maior parte delas são anteriores à Confinteia, né? São do segundo governo do presidente Lula, que foram desencadeadas, né? Iniciadas com a aprovação do Fundeb, não é? A inclusão da educação de jovens e adultos no Fundo de Financiamento da Educação, mas que se completou nas políticas de assistência estudantil. O programa do livro didático da EJA é todo posterior, tá certo? A 2007, o programa de alimentação escolar, o transporte escolar e os recursos descentralizados nas escolas. Até 2006, a EJA estava excluída, 2006, 2007, de todos esses programas. Ela foi incluída paulatinamente em todos esses programas e agora expandido também para a EJA do ensino médio, né? Uma segunda vertente da política, essas políticas é o que eu chamaria das políticas estruturantes da inserção da educação de jovens e adultos como modalidade no arcabouço das políticas de educação básica, né? De outro lado, nós temos uma outra modalidade de indução, em geral, caracterizada por programas focalizados em subgrupos, em subtemas, em subpopulações, públicos específicos. E aí é o caso do Brasil Alfabetizado,
que é de 2003, do Projovem Urbano e Projovem Campo, né, que é voltado para a população juvenil que não concluiu o ensino fundamental, o programa Juvenil e Adulta Jovem, né, o programa de educação na reforma agrária, que data do governo Fernando Henrique Cardoso, mas que se expandiu e mudou de características ao longo dos últimos 13 anos, que é voltado para as populações assentadas e acampadas, e mais recentemente, bem mais recentemente, já na gestão da presidente Dilma Rousseff, o Plano Estratégico de Educação no Sistema Prisional, que apoia os estados na execução dos seus respectivos planos estaduais de educação nas prisões. Esses dois tipos de indução têm características diferentes, né? Aquelas que eu chamo de políticas estruturantes são percebidas pelos atores subnacionais, pela Undime, pela CONSED, pelos educadores, pelo público em geral, como políticas de estados tendentes à continuidade. É muito difícil voltar atrás nessas políticas que estruturam a educação básica. Enquanto que os programas focalizados, eles têm duas características problemáticas. Uma é a diversidade de critérios administrativos, financeiros e pedagógicos, né? O investimento per capita de cada um desses programas é absolutamente diferenciado. O requisito para ser professor em cada um desses programas, a duração da alfabetização ou da educação fundamental, enfim, os critérios, tanto pedagógicos quanto administrativos, são muito diferentes, o que torna a gestão descentralizada desses programas complexas para municípios, por exemplo, mesmo para os estados que têm uma máquina administrativa razoavelmente complexa. Eu imagino que os dirigentes responsáveis pela educação de adultos devam ter muitas dificuldades de manejar programas com critérios e lógicas tão distintas. Ao mesmo tempo que essas são políticas percebidas como políticas de governo bastante suscetíveis à descontinuidade político-administrativa, né? Além desses dois padrões, nós temos um outro conjunto de políticas do período dos últimos 10 anos, que eu não saberia encaixar perfeitamente nessa dupla classificação. Acho que os exames de certificação, que o professor Cury, por exemplo, mencionou como algo temporário, eu interpreto como algo mais estruturante à medida que é previsto pela LDB, né? E então, o Enseja, o Enem e o Certifique são as últimas versões, são formas de interpretar a LDB e a relação entre a União e os estados na questão da certificação. E um outro vertente são os programas de educação profissional, que representam essa inflexão mais recente das políticas, né? Que há uma tensão evidente entre o modelo do PROEJA, né, que foi construído, cultivado com muito apoio do movimento dos fóruns, com uma tentativa de construção do currículo integrado numa perspectiva da pedagogia específica para a EJA e com aportes da educação popular, mas com dificuldades de realização, porque se inscreve numa cultura que não é uma cultura escolar bastante elitista e seletiva dos institutos federais, e de outro lado, o Pronatec, que embora seja um programa guarda-chuva, que abarca múltiplas variações, né, que vai desde o Mulheres 1000 até absorveu, desde o Mulheres 1000 até o Brasil Profissionalizado, que é o apoio que o MEC dá aos governos estaduais para manter as redes de escola técnica, mas cuja, digamos, cujo grande investimento e o grande parte do atendimento se faz na Bolsa Formação, tá certo? Que, diga sim, diga não, ministro Mercadante, é um voucher, tá certo? Um voucher que
pagam per capita por aluno, por hora de capacitação profissional, e que esses vouchers foram absorvidos predominantemente pelo sistema de aprendizagem profissional conhecido como Sistema F, né? Embora tenha outros partners e atores, né? O que eu gostaria ainda de comentar em relação a essas diretrizes de políticas recentes? Que no caso da educação de adultos, a educação de adultos ficou praticamente fora do que nós poderíamos chamar o modelo da indução forte, né? O professor Cury falou das políticas de accountability, de responsabilização, né? Quando se discute essas políticas, em geral se discute que elas têm as políticas de indução com responsabilização, elas têm efeito, elas podem ter consequências fracas, tênues ou fortes. Basicamente, o governo federal tem tido uma atuação de indução da política dos entes federados, uma indução forte através de um conjunto de ferramentas, que é a prescrição de currículo, antigamente pelos PCNs, e agora pela Base Nacional Curricular Comum, e a avaliação dos resultados através do Sistema de Avaliação da Educação Básica, e ele, mesmo sem ter nenhuma escola, nenhum professor, nenhum aluno, consegue então ter uma influência na gestão da política educacional através desse sistema de avaliação, através desse indicador mencionado pelo ministro, que é o IDEB, tá certo? E que se casa ao plano de desenvolvimento da educação e que induz a ação dos governos subnacionais através do PAR, que é o Plano de Ações Articuladas. Essa é a engenharia da indução federal de políticas que tem sido eficiente por ser um mecanismo de indução forte. A EJA está totalmente fora desse esquema, porque ela não está no sistema de avaliação da educação básica, ela até o momento não está na Base Nacional Curricular Comum, tá certo? Não está no PAR, ou está no PAR de uma maneira que eu queria sublinhar. O professor Cury aqui assinalou que nossa base jurídica do direito subjetivo à educação de jovens e adultos, ela é muitíssimo mais ampla que a alfabetização. Entretanto, o PAR, no compromisso que estados e municípios assinam, apenas se comprometem a manter um programa de alfabetização. E sequer esse compromisso é monitorado. Então, nós estamos cansados de conhecer estados e municípios que estão fechando turmas de EJA, que não mantêm programas de alfabetização, mas que mantêm o PAR e que continuam recebendo recursos do FNDE muito tranquilos. Então, o que eu acho que a gente tem um modelo de indução forte, que foi exitoso e que poderia ser utilizado a favor de um compromisso maior dos entes subnacionais na questão da educação de jovens e adultos, né? Da mesma forma, há outros mecanismos de indução forte. Por exemplo, na questão, Lafin fez a pergunta sobre formação de professores, tá certo? E o Cury respondeu: as universidades são autônomas. Nós somos autônomas, mas a CAPES e o CNPq têm uma força indutora enorme, tá certo? Então, se as diretrizes do Conselho Nacional de Educação para a formação do magistério, tá certo, indicam que tem que ter formação em Libras, as nossas universidades fizeram mudança curricular. Se a Lei 11.645 diz que tem que incluir história e cultura afro-brasileira no currículo, nós tivemos que mudar os nossos currículos da formação pedagógica para incluir isso. Então, o Conselho Nacional de Educação pode ter uma indução mais proativa, se o MEC também assim o desejar e propuser, tá certo? No sentido de que as universidades assumam um compromisso maior na formação dos docentes da EJA. Da mesma forma que a pesquisa, nesse campo,
pode ser induzida pelos organismos de fomento à pesquisa, como são a CAPES e o CNPq. Entrando na temática da alfabetização, são muitos temas e nós temos tempo, me conhecia aqui com o tempo, por favor. Primeiro eu queria fazer uma ponderação de que, voltando, né, ao debate da Confinteia e do GRALE, o segundo relatório de educação ao longo da vida, que o Instituto de Hamburgo preparou, ele insiste muito, foi dedicado à alfabetização, e ele insistia muito na reconceptualização da alfabetização como parte de um contínuo de aprendizagem ao longo da vida, né? E insistia que isso deveria repercutir também nas formas de medir o que é ser alfabetizado ou não ser alfabetizado e de construir indicadores e monitorar os resultados da alfabetização. Por outro lado, as pesquisas auspiciadas pela Unesco, né, têm contestando fortemente isso há 30 anos, não sei se Rosa Maria Torres ainda está aqui, mas há muito, está aí, né, Rosa? Há muito tempo que vem contestando a eficácia das estratégias de campanha, ou relativizando a eficácia. Por outro lado, o estudo promovido pela Unesco Regional aqui da América Latina e Caribe, que foi feito, acho que em 2013, pelas chilenas Maria Eugênia Beldevier e Maria Isabel Infante, mostra a permanência da estratégia de campanha na região, né? Mostrando que na América Latina ainda há uma persistência na estratégia de campanha. Isso sempre nos preocupou, e eu trouxe aqui um trechinho daquela carta que o grupo latino-americano de especialistas em alfabetização e cultura escrita escreveu antes da Confinteia, e portanto há pelo menos 7 anos atrás, nos lembrando, né, que essa corrida atrás das estatísticas, né, o conhecido ênfase quantitativo e a corrida atrás das estatísticas pela alfabetização, em favor das metas erradicadoras, que, como todos sabemos, conspira, né, termina conspirando contra a qualidade e a sustentabilidade das ações e da aprendizagem, acabam desestimulando o acesso efetivo à cultura escrita por parte da população. Eu estou fazendo essa provocação porque eu tomei coragem de fazer uma pergunta. Próximo slide. Ninguém faz, então eu resolvi fazer. Vale a pena, depois de 13 anos, persistir no Brasil alfabetizado? Por que eu estou falando isso? Porque, embora seja muito difícil avaliar o Brasil alfabetizado, porque nós não dispomos de dados fidedignos públicos, tá certo? Há muitas avaliações que foram feitas. Os alunos são submetidos a avaliações regulares, tá certo? Consultores foram contratados para fazer avaliações, mas esse conjunto de avaliações não está público. E o próprio mapa do Brasil alfabetizado está fora do ar há pelo menos 5 anos. Estou errado, Mauro? 5, né? Então, é difícil avaliar. Agora, o próprio documento base dessa reunião, ele reconhece que, embora tenha registrado a inscrição de 8,5 milhões quase de jovens entre 2008 e 2005, o programa não foi capaz de impactar os resultados da alfabetização registrados pelas pesquisas nacionais por amostra de domicílios. O nosso analfabetismo continua regredindo num ritmo muito lento e que parece responder muito mais à dinâmica demográfica, que significa um ingresso no coorte dos jovens e adultos
dos jovens que tiveram acesso à escola no período recente e a morte dos idosos que não tiveram o acesso à alfabetização no passado. Muito mais do que as nossas políticas de alfabetização de jovens e adultos no presente, né? Os dados também, os poucos que nos chegaram em alguns eventos como o atual, mostram que também o programa não foi capaz de aumentar a inserção dos jovens e adultos nos programas de educação de jovens e adultos. Porque teve um momento que se pretendeu alfabetizar no Brasil, alfabetizar. Teve um segundo momento que falou, não, a gente não tem a pretensão de alfabetizar, porque a gente sabe que a incorporação da cultura escrita é algo mais complexo e que requer um período mais alongado, porém a gente entende o Brasil alfabetizado como a porta de entrada para o reingresso no sistema educativo. Ora, os dados mostram que esse reingresso não ocorre senão numa margem muito reduzida. Tá certo? Bom, em nenhum momento se cogita abrir mão dessa estratégia, mesmo nesse documento agora que o NACIF e os colaboradores assinam, lá na página 117, o que se propõe é algumas pequenas correções de rumo, né, como uma ideia interessante de fazer incentivos no PBDE para aquelas escolas que acolham egressos das turmas do PBA, mas eu sempre tenho medo de distorções que isso pode gerar, porque se for só o egresso do PBA e não da alfabetização, isso pode ser muito mais seletivo do que incorporador, né? Eu faria uma coisa mais ampla. De qualquer maneira, também se pensa em engajar estudantes de licenciatura num esquema tipo PIBIC, né? Para serem alfabetizadores, etc. Mas o que eu acho que a gente tem que ter coragem de se perguntar, né, é se a sociedade brasileira está disposta a continuar a investir recursos no que é o segundo maior programa social do governo, só superado pelo Bolsa Família, tá certo? Para obter resultados assim tão decepcionantes, depois de 13 anos. Eu acho que a gente tinha que fazer uma revisão profunda dessa estratégia, baseada numa concepção de alfabetização e acesso à cultura escrita mais ampliada do que a que vem informando o Brasil Alfabetizado. Sei que é polêmico, porque esse recurso ele vem para os estados e municípios como recurso adicional, num contexto de escassez de recursos para a EJA, mas eu acho que é a minha obrigação fazer essa provocação. Vamos para o tema da participação. O tema da participação pode ser lido